vamos de novo aqui então. Olá, e olha só quem tá aqui comigo hoje. Olha só, boa noite. Boa noite, irmãos. Dá boa noite. A gente tá aqui. Eu não sei se eu vou conseguir editar, eu acredito que vou, mas talvez vocês tenham ouvido a gente falando um monte de coisa aí, tudo no mudo aí. Mas tá aqui, ó. Esse aqui é o João Augusto. O Luiz ontem falou que não tava vendo ele. É mamãe. E ele tá aqui para fazer uma homenagem para a mamãe dele e para todas as mamães também. Queridas, aproveito aqui a oportunidade para desejar a cada uma de vocês um feliz Dia das Mães. Que Deus continue guiando, que Deus continue dando sabedoria a todas nós para conduzirmos nossos filhos para o céu acima de tudo. E eu espero que o seu dia tenha sido muito gostoso, muito feliz. A gente vai agora fazer uma oração para as mães. Eu quero fazer uma oração bem breve aqui. Pega no colo, mamãe, pega no colo. Eucana vai fazer uma oração bem breve aqui em homenagem às mães. E o João tá aqui. O João ainda não tá com idade para fechar o olho, né? Mas vamos lá, então. Pai do céu, filho. Pode então fazer a oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo grande presente que o Senhor nos deu, que foi a oportunidade de sermos mães. Que o Senhor nos ajude a criarmos os nossos filhos, a educá-los no caminho da retidão, para que sejam homens e mulheres segundo o teu coração. Que o Senhor envie o teu Espírito Santo dia a dia para nos ajudar nessa importantíssima tarefa. Derrama do céu as bênçãos sobre cada uma das mães nesse momento e dê forças a cada uma delas diante de tantos desafios, diante de tantas lutas. Nós te pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, bebê! Dá então um tchau, tchau agora para os dois aqui. Olha lá, bebê! Olha lá! Tchau! Dá tchau! 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 Gente, tá aí o João Augusto. Eles vão sair agora e agora a gente já vai louvar e logo em seguida vamos continuar aí com a nossa programação. Então, fica aí um abraço aí para vocês. Agora vamos cantar. Tchau, tchau, irmãos!
Amém. Digno é o Senhor. E eu quero deixar aí, quero reforçar aí para vocês, mães aí, o meu feliz Dia das Mães. Trouxe a mãe daqui de casa para homenagear vocês também, mas eu queria deixar aí também, particularmente isso. E já faço aí aquele convite para você, você que está assistindo. Hoje nós estamos tentando fazer uma coisa um pouquinho diferente do que a gente geralmente tem feito os nossos cultos, mas eu acredito que vai dar certo. Então, deixa aí o seu boa noite aí no chat aí embaixo. E vamos lembrar, gente, vamos compartilhar, compartilhe essa mensagem com as outras pessoas. Lembrando, esse link está disponível para todo o Brasil, para todo mundo. Você pode copiar ele e você pode mandar ele. E lembrando também, você pode nos procurar, você pode seguir aqui o nosso canal, ativar lá as notificações para receber sempre que a gente mandar um vídeo. As pregações da nossa igreja sempre estão sendo transmitidas aqui. Mas também lembrando, você pode ir lá no nosso grupo do WhatsApp, você pode procurar a gente aqui, a gente coloca, e você vai clicar lá e vai ter lá o Transmissões Distritais, você vai receber esses links diretamente no seu WhatsApp, tá bom? Então, hoje o nosso tema, você já viu aí, fala aí sobre salvação ou aceitação. Então, eu vou até colocar aqui para vocês darem uma olhada aqui, né? A gente tem ali a tela inicial, tem ali parece que não deu muito certo aqui, não. Ah, agora vai. A gente tem ali uma espécie ali de um colete salva-vidas, né? Mas deixa aí, vocês já viram aí na entrada, tem um colete salva-vidas, salvação ou aceitação? Esse é o nosso dilema de hoje, é o dilema em que a gente vai ver. E eu queria começar convidando você para fechar os seus olhos, para nós termos uma palavra de oração. Lembrando, gente, vamos compartilhar, as pessoas precisam ouvir da mensagem da palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de ajudar e salvar vidas. Então, fica aí o convite. Hoje é um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre Jesus falando sobre salvação. Então, nada melhor do que um Salvador falando sobre salvação. Compartilha aí com os amigos, manda o link aí para os seus amigos aí. Bem, então, convido você mais uma vez a fechar os seus olhos e nós vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus eterno, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te peço agora, Senhor, que venha estar com cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Que o Senhor abençoe cada um, que a partir de agora eu não fale conforme as minhas palavras, mas que eu fale guiado pelo Teu Espírito Santo. E que cada um que está ouvindo, Senhor, venha ser verdadeiramente transformado pela Tua palavra, pela Tua Escritura, e esteja com os corações abertos e o Espírito também esteja tocando os corações. Eu te rogo agora que continue conosco. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Bem, irmãos, eu quero que você imagine agora uma cena. Vamos imaginar que Jesus está chegando na sua cidade. Talvez aqui em Brasília, eu não sei se você está ouvindo de outro lugar, mas imagina Jesus chegando agora na sua cidade. E aí eu imagino assim, que se fosse hoje, né, um grande pregador, né, um grande pastor vindo falar para várias pessoas, a gente teria talvez ele falando num grande centro de convenções, né, talvez aqui no Mané Garrincha ou no centro de convenções, e eu imagino ali aquelas pessoas em volta, né, que sempre tem alguém famoso, a gente vai ter uma série de pessoas em volta. Então, eu imagino ali os políticos ali, os pastores das grandes igrejas, das denominações, diversas denominações, os pastores presidentes, né, todo mundo ali em volta de Jesus. E sempre aquela coisa, quem será que vai receber Jesus? Jesus vai almoçar onde? Onde será que Jesus iria almoçar se ele viesse hoje na nossa cidade? Será que ele ia almoçar ali num grande restaurante muito chique, com autoridades e pastores importantes? Ou talvez na casa, quem sabe na casa do presidente, quem sabe na casa de um grande, do prefeito, do governador? Não sei. Mas imagina agora você que Jesus chega e tem ali dentro do estádio ali, ou do local que Jesus está pregando, tem um político conhecidamente corrupto. Alguém que está talvez até de tornozeleira eletrônica, porque tem hora para voltar para casa. E tá lá alguém que apareceu na mídia e foi corrupto e roubou e fez de tudo errado. Imagina agora isso, eu quero que você imagine essa cena. E eu quero que você imagine que agora Jesus chega e vai almoçar, procura esse político e olha para ele na frente de todo mundo e fala assim: hoje eu vou almoçar na sua casa. Imagina quão chocante seria, né? E a verdade é que não precisa a gente imaginar, porque essa história de fato aconteceu. Você que já conhece a Bíblia
deve saber do que eu estou falando, né? Ela é descrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, e ali Jesus, ele diz que ele está ali no meio da multidão pregando, e a gente tem ali o maioral dos cobradores, o maioral dos publicanos, os cobradores de impostos, chamado Zaqueu. E aí, se você já sabe bem, mas se não custa relembrar. Os publicanos eram judeus, eram pessoas do povo judeu, que se venderam para o Império Romano. Então, eles traíram a sua própria pátria. Então, a gente chamaria eles hoje de colaboracionistas, né? Então, imagina que vem uma nação estrangeira, toma o Brasil, e agora a gente tem alguns brasileiros que ajudam essa nação inimiga. Era o que Zaqueu fazia. Era um completo antipatriota, e pior do que isso, né? Mais do que isso, ele era também conhecido por ser desonesto. Então, não só ele pegava o dinheiro que ele deveria levar para Roma, mas ele também pegava a mais para encher o bolso dele. Então, era um político desonesto, alguém realmente questionável. E tanto é interessante que isso fica bem claro, esse ponto, que a gente vai perceber a reação que acontece quando Jesus vai almoçar na casa dele. Então, eu vou colocar aqui para vocês Lucas 19, verso 7. Eu quero que vocês me acompanhem aqui nessa leitura. Então, deixa eu só colocar aqui. Parece que eu tive um pequeno problema aqui no meu aplicativo da Bíblia, mas eu vou lendo aqui até ele voltar. Que diz o seguinte, Lucas 19, verso 7, diz assim: todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Ou seja, aqui a gente vai ver dizendo que Jesus, ele chocou toda aquela comunidade porque ele se hospedou com um pecador. E aí vem aquela coisa, o grande escândalo foi esse. E a gente vai ler agora, eu vou ver aqui se o meu aplicativo da Bíblia ele vai ressuscitar aqui agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui, acho que agora ele vai, hein? Então nós vamos ler aqui agora como é descrito em Lucas 19, nós vamos ler do verso 8 em diante, como que é descrito essa estadia, o que acontece quando Jesus estava lá. Então, olha só o que nós temos aqui, Lucas 19, verso 8. Me parece que o meu aplicativo da Bíblia, gente, está dando algum problema aqui. Então, eu vou tentar reiniciá-lo aqui. Me dê só um instantinho. Mas se você tiver a sua Bíblia, fica aí, você já pode abrir a sua Bíblia aí nesse texto bíblico. Aqui, acho que agora foi. Então, Lucas 19, verso 8, me acompanhe aqui na leitura. Eu acredito que está dando para a gente ver aqui, olha só o que diz aqui. Lucas 19, verso 8 em diante. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, olha só o que diz aqui, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui nós temos não só uma história muito bonita, mas se você prestar bem atenção, nós vamos ter aqui uma frase que é muito importante, que é Jesus mostrando o que ele veio, ele, o Filho do Homem, o propósito dele ter vindo à Terra. Eu vou até colocar aqui novamente para você ver. Olha só o que vai dizer aqui. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em outras palavras, Jesus, ele tem um objetivo e ele veio para a Terra com alguns objetivos, mas o principal deles é buscar e salvar o perdido. Tá, talvez seja meio óbvio para você, você que já cresceu na igreja, você que está acostumado à igreja, talvez esteja pensando assim, isso é meio óbvio, né? Jesus veio salvar os pecadores. Mas vamos lembrar do que eu falei na semana passada. Semana passada a gente viu o quê? A gente viu que falar de pecado é uma coisa que está um pouco fora de moda. Essa é a verdade. Falar de pecado é uma coisa que está um pouco fora de moda. E muitas pessoas, elas não percebem que se eu não falo de pecado, eu não vou falar de salvação. Então, quando a gente vê essa frase que Jesus fala, que ele veio buscar e salvar o perdido, é muito importante, porque eu percebo que Jesus, ele veio nos salvar de alguma coisa.
Que coisa é essa? Eu já até falei aqui do pecado, né? Mas como a gente sempre vê aqui, vamos ver o que o próprio Jesus fala. Então, eu quero que vocês abram as suas Bíblias. Eu vou abrir aqui em Mateus capítulo 26, verso 28. Então, Mateus 26, 28, deixa eu só abrir aqui, diz o seguinte. Deixa eu colocar aqui para vocês me acompanharem na leitura. Então, olha só o que diz aqui, Mateus 26, 28. Bem aqui, ó. Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Então, a gente tem aqui bem claramente dizendo o quê? Para que Jesus veio morrer? Para que Jesus veio trazer vida nova? E está aqui, esse é o motivo. Espera aí, me parece que eu dei uma travada aqui. Vamos ver aqui se a gente continua aqui tudo certinho. Aqui, abanando a mão. Então, quando a gente vai olhar um outro texto, voltando aqui, deu uma travada aqui, eu voltei. Quando a gente vai olhar um outro texto bíblico que vai falar sobre isso, a gente vai ver aqui em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 45. Olha só o que diz aqui. Aqui falando Jesus, né, depois ali da sua ressurreição. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Agora, olha só o que Jesus diz aqui que deveria ser feito. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, a gente percebe que Jesus ele tem uma missão e ele descreve o seu objetivo como vindo o quê? Trazer remissão e trazer o perdão dos pecados. Então, nós temos sim aí Jesus falando sobre esse arrependimento, sobre esse perdão do pecado. Então, Jesus, de fato, ele veio com um objetivo definido, ele veio com um objetivo bem estabelecido, que foi salvar a gente do pecado. O principal motivo de Jesus ter vindo a esse mundo foi salvação. Agora, percebam uma coisa. Jesus, ele não está falando aqui de ajudar, ele não está falando aqui de aceitação, ele não está falando aqui de apoiar, nem de reconhecer. Jesus fala de salvar. Em outras palavras, Jesus veio para evitar um risco, evitar uma catástrofe, evitar a morte. Você viu aí na nossa tela principal ali que eu botei ali um colete salva-vidas. Por quê? Ninguém salva ninguém com água ali no calcanhar. Se você não precisa de salvação e o salva-vidas vai lá correndo, pula e te arranca dali, não faz o menor sentido. Aquilo não vai fazer sentido para você, não vai te ajudar, não vai estar te salvando. Quando a gente fala de salvação é porque se nada fosse feito, a situação seria drástica e haveria um risco muito grande para a vida das pessoas. Os textos que já lemos há pouco mostram que Jesus veio salvar do pecado, mas ainda tem algumas pessoas que acreditam duas coisas diferentes. Então a gente tem dois grupos. Um primeiro delas acredita que apenas corruptos, pessoas assim bem imorais, bem sujas, precisariam de salvação. Então eles vão olhar e vão falar assim: ah não, quem precisa de ser salvo é quem vive nas drogas, é quem é alcoólatra, quem vive fazendo coisa errada. Essas pessoas são as pessoas que precisam de salvação. Agora, a gente vai ter um outro grupo que vai acreditar o quê? Que não, para mim não tem mais salvação, eu já fui longe demais, ou então para tal pessoa não tem salvação, essa pessoa já foi distante demais, ela já fez coisa errada demais. Então nós temos dois grupos aqui. Um que se acha acima do bem e do mal, porque acha que não precisa de salvação, e vê que só o pecado dos outros, que às vezes são pecados mais graves, mais condenados pela sociedade, e um outro que acha que o seu pecado é muito grande. Então nós temos duas situações. Um grupo aumenta muito o pecado acima do que Deus fez, acima do que Cristo fez, e o outro grupo diminui demais o pecado, dizendo que o sacrifício de Cristo não tem tanta importância. Os dois vão dizer, um que o sacrifício de Cristo é ineficiente e o outro que o sacrifício de Cristo não tem importância. Olha só que coisa séria para falar. Mas será que Jesus fala que tem apenas algum grupo que pode receber perdão dos pecados, pode receber salvação e outro grupo não pode?
Olha só o que a gente vai ver aqui em João, capítulo 8, no verso 23. Então, João 8, 23, olha só o que o próprio Jesus vai dizer aqui. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, Jesus ele vai falar uma coisa aqui bem simples e bem direta. E essa coisa é qual? Jesus ele vai dizer aqui que sem ele nós vamos estar, porque se nós não cremos em Cristo, nós iremos morrer nos nossos pecados. Isso é muito parecido com o que um dos discípulos de Jesus vai falar lá em 1 João. Então, numa das cartas de João, é 1 João, no capítulo 1 mesmo. Então, 1 João, capítulo 1, eu queria ler com vocês aqui o verso 8 até o verso 10, que vai dizer aqui o seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Então, 1 João, verso 8 até o verso 10, diz assim, olha: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, a gente vai ver aqui que tanto Jesus quanto os seus apóstolos vão dizer o quê? Você é um pecador. Porque se você disser que não tem pecado, você está mentindo. É o que a Bíblia está dizendo. Paulo, inclusive, vai dizer em Romanos 3, verso 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, Jesus, tanto o próprio Cristo como os apóstolos, deixam muito claro o quê? Que todos nós pecamos e que sem Jesus não há meio de salvação, não há meio de ser salvo. Pedro vai dizer que não há outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos, senão o nome de Jesus Cristo. E isso está dizendo o quê? Que eu e você precisamos ser salvos. Jesus ele aparece na visão da estrada de Damasco para Paulo. E olha só o que o próprio Jesus vai falar nessa visão que ele aparece para Paulo em Atos, aqui, capítulo 26, vai ser Paulo descrevendo isso. Então, Atos 26, verso 18. Olha só a missão que Jesus dá para Paulo e o que Paulo deveria prestar atenção. Para lhes abrir os olhos e os converterem das trevas para a luz da potestade de para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles o quê? Remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, a gente percebe que Jesus, em vários e vários momentos, vai estar falando o quê? Ele veio trazer o perdão dos pecados. Ele veio trazer perdão dos pecados. Em vários momentos, Jesus vai dizer isso. Em vários momentos, Jesus vai falar. Eu vou até botar um outro texto aqui, João, capítulo 8, verso 34 até o verso 36. Então, olha só, mais uma vez, João, capítulo 8, verso 34 até o verso 36, está aqui, deixa eu colocar aqui para vocês lerem. Diz o seguinte: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado, e o escravo não fica para sempre em casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora eu quero que você preste atenção nessa palavrinha aqui, ó. Olha aqui, que eu estou marcando aqui. Se. Isso vai indicar o quê? Uma condição. Em outras palavras, se nós não aceitarmos a Jesus, nós somos, na verdade, escravos do pecado. Sem ele, nós somos escravos das trevas, escravos de Satanás, estamos sob o poder de Satanás e não temos meio de salvação. Se Jesus, o Filho de Deus, não nos libertar, estaremos para sempre perdidos e para sempre condenados. Mas aí vem aquela pergunta. Tá, Jesus veio salvar, mas como Jesus veio salvar? O que acontece para que eu seja salvo? Então, eu entendi, tá bom, Jesus veio salvar e a gente precisa lembrar disso. Jesus ele veio buscar o perdido, ele veio salvar, veio remir os pecados, mas como isso acontece?
Será que a Bíblia ensina para a gente como Jesus faz para salvar a gente do pecado? Um texto bíblico muito conhecido, vocês devem saber de cor, a gente inclusive leu ele na semana passada, que é João capítulo 3, verso 16. Eu vou colocar aqui para vocês lerem aí, que diz aqui, ó, começa aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, ele vai falar muito claramente o quê? O Pai deu o Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente vai ter alguns outros textos, então, por exemplo, o que a gente já viu, que é Lucas 19, verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E aí, vamos então entender. Jesus, ele veio e foi visto que ele foi dado para nós, foi dado por Deus para nós perdidos. A gente também viu que isso acontece por meio da morte dele. Agora, eu quero que você lembre um pouquinho como foi que João Batista chamou Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Então vamos lembrar a história. João Batista estava pregando, ele olha para Jesus e ele fala, eis o... E ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29 vai dizer isso. A imagem do Cordeiro que tira o pecado do mundo era uma imagem muito familiar para os judeus. Por quê? Porque diariamente aconteciam sacrifícios no templo. Então deixa eu explicar, se você não conhece, eu vou explicar um pouquinho melhor para você. Quando um pecador cometia algum ato errado, você vai ver isso lá no livro de Levíticos, no Pentateuco, vai estar dizendo exatamente como deve acontecer em diversas situações. Sempre que um pecador fazia alguma coisa errada, ele deveria pegar um cordeirinho ou um novilho, um animal puro e inocente, e deveria levar esse animal até o templo. E quando chegasse no templo, ele iria fazer oração colocando as mãos sobre a cabeça desse animal e o sacerdote iria sacrificar esse animal. A ideia era muito simples. A ideia era que havia uma troca entre o pecador dava o pecado para o cordeiro e o cordeiro dava a inocência para o pecador. E a gente tem um texto na Bíblia, um texto que o próprio Jesus vai aplicar para si mesmo, um texto que os seus discípulos vão aplicar para Jesus, que é Isaías 53. É um texto escrito antes de Cristo, mas é um texto profético que fala da vida de Cristo. O próprio Jesus reconhece isso no livro de Lucas. E também, em todos os evangelhos, na verdade, ele reconhece mais claramente um pouquinho no livro de Lucas, e os seus discípulos vão descrever isso no livro de Atos. Eu queria ler com vocês agora Isaías 53. Nós vamos ler aqui do verso 5 em diante, do verso 4 em diante. Então, olha só o que diz aqui Isaías 53, a partir do verso 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A gente olha lá em Lucas 22, Marcos 9, 12, e em Atos 8, tanto Jesus quanto os discípulos aplicando esse texto para o próprio Jesus. E aí, a gente vai perceber que diversas vezes também o Evangelho vai direcionar, os Evangelhos vão fazer comparações com Jesus nesse texto. Então, o que a Bíblia está dizendo é que, assim como o pecador fazia essa troca, o Cordeiro substituía o pecador na morte, e o pecador substituía o Cordeiro na inocência, assim aconteceria com Jesus. Jesus morreria no meu lugar, que sou pecador, e eu receberia a salvação, porque eu receberia a inocência de Jesus no lugar dele. Então havia essa troca que a gente chama na teologia de substituição. Substituição penal seria o termo mais técnico, que é o quê? A pena que era para mim foi para Cristo. A declaração de inocência que era de Cristo veio para mim. Vocês estão ouvindo aí, o João está aí no fundo aí, que ele está acordado agora ainda. Geralmente ele está dormindo, hoje não é o caso. Então, a gente vê isso claramente na história de Zaqueu. Porque Jesus ele vem para uma pessoa corrupta, uma pessoa que não tinha nada a acrescentar, mas Jesus ele oferece salvação. Por quê? Porque ele mesmo era inocente e ele morreu por Zaqueu, como ele morreu por mim, como ele morreu por você,
como ele morreu por qualquer pecador, e todos nós somos pecadores, a gente precisa lembrar disso. E ao contrário do que se diz por aí, gente, ao contrário do que muita gente vai falar, não existe pecador que Deus não possa perdoar. Não importa o pecado, adúlteros, mentirosos, ladrões, blasfemos, pessoas que vivem em imoralidade sexual, que praticam coisas que a Bíblia condena, como homossexualismo, alcoólatras, todos eles, inclusive eu com os meus pecados e qualquer um com seus pecados, todos, sem exceção nenhuma, todos os pecadores e todos os pecados. Aquele que busca Cristo tem a chance de receber o perdão dos pecados. A Bíblia diz um tipo de pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo, mas é um pecado em que o próprio pecador rejeita essa oportunidade. Então, toda vez que você buscar a Cristo e falar, Senhor, por favor, eu entendo que eu estou errado, eu quero mudar, eu quero me arrepender dos meus pecados, Ele vai trazer oportunidade de salvação e vai abrir as portas de salvação para você. O próprio Jesus falou isso para o ladrão na cruz, falou isso para Saulo. Ladrão na cruz era um ladrão, né? Saulo, assassino, perseguidor da igreja, em diversos momentos. Eu lembro uma vez eu estava num presídio na cidade de Yaciara. Talvez esteja alguém aí assistindo aí que é daí do meu distrito anterior. E a gente foi com os Calebs lá, a gente foi fazer um culto no presídio, e a gente estava cantando lá, e eu preguei, eu falei sobre a volta de Jesus. E no final, ali que eu falei da volta de Jesus, um dos presos, ele falou assim, pastor, é o seguinte, eu ouvi dizer que quem rouba e mata não vai para o céu. E eu já roubei e eu já matei. Eu ainda posso ir para o céu? É uma coisa complicada. Hoje em dia, a gente tem a tendência até de falar assim algumas coisas, né, que ladrão bom é ladrão morto, que tinha que morrer mesmo e tal. Mas o que eu falei para ele foi a mesma coisa que Jesus falou para o ladrão na cruz e para Saulo, como eu acabei de dizer. Ladrão na cruz roubou, Saulo matou, perseguidor da igreja, assassino. E eu falei para ele que todo aquele que se arrepende é chamado para ser uma nova criatura em Jesus Cristo e tem o perdão dos seus pecados e a salvação. Então não importa se você é ladrão, não importa se você é assassino, não importa o que você seja, Jesus pode te salvar, Jesus oferece salvação para você receber. Mas aí vem uma coisa importante, e se aquele bandido que eu preguei para ele falasse assim, não, agora eu estou salvo, e ele ganhasse a liberdade, ele continuasse roubando e continuasse matando, você olhar para ele e falar, é um seguidor de Jesus? Não faz sentido, né, gente? Não faz o menor sentido falar isso. E aí, a gente vê uma coisa que a Bíblia vai dizer muito profundamente, que é um conceito que o que acontece uma vez que eu aceito o que Jesus fez por mim, eu aceito o sangue de Cristo, o sangue inocente de Cristo para ser colocado no lugar dos meus pecados. O que vai acontecer isso? Tem um texto bíblico que a gente já viu, vai falar um pouquinho sobre isso, porque Zaqueu, vocês viram que Zaqueu se arrepende e abandona tudo, mas eu queria ler com vocês aqui Mateus capítulo 7. Então, Mateus capítulo 7, no verso 21 em diante. Então, Mateus capítulo 7, no verso 21 em diante, eu vou colocar aqui para você ler. Então, tá aqui, começa aqui com nem todo. Então, olha só o que diz aqui. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Antes de eu terminar, porque tem uma parte nesse texto que é bem óbvia, tem dois pontos importantes. Um deles é bem óbvio, Jesus está dizendo que você pode fazer um monte de coisa, a gente já até falou sobre ele, ter uma vida espiritual vibrante, você pode até fazer milagres e se sentir usado, se sentir emocionado em cultos. Isso não vai ser suficiente se você não obedecer o que de fato a Bíblia diz, se você não seguir o que o Filho faz. Mas o segundo ponto que eu queria frisar com você é o seguinte, quem está falando isso aqui é Jesus. Você vê até que na minha Bíblia aqui desse aplicativo, ela aparece em vermelho, que são as falas de Jesus. Agora, olha só o que Jesus vai dizer, eu vou botar aqui. Nem todo o que... essa palavrinha aqui, nem todo o que me diz. Então Jesus está falando que as pessoas estão falando com ele. E aqui em outro momento, olha só, muitos naquele dia hão de dizer-me. Falarão para Jesus. E como é que eles vão chamar Jesus? Perceba,
Senhor, Senhor. Por que essa palavrinha é importante? Por que eu falar esse Senhor, Senhor é importante? Essa palavra é uma palavra que no grego ela é utilizada em alguns contextos muito específicos. Ela é utilizada na tradução da Bíblia do hebraico para o grego do Antigo Testamento, para falar sobre Deus, mas ela também era usada para falar do senhor dos escravos. Então, se eu era um escravo, eu pertencia a alguém, eu tinha um senhor de escravos. Lembrando, a escravidão na Bíblia era bem diferente da escravidão que a gente teve aqui no Brasil e nas Américas, mas era um servo. Se eu era servo de alguém, esse alguém era o meu senhor. E também era utilizado por um imperador. Então, quando alguém fala senhor, é uma posição de autoridade, alguém que tem autoridade sobre a minha vida. E a autoridade tem até contornos divinos, essa autoridade, quando a gente vê isso no contexto bíblico, no contexto teológico. Então, o que a gente vai perceber é que Jesus ele está dizendo, ele está se identificando que as pessoas, em especial no tempo do fim, irão chamá-lo de Senhor. Tá, vão ter algum domínio, então Jesus vai ter domínio sobre a minha vida. Ok, ele tem autoridade para isso. Mas Jesus ele explica isso de alguma maneira um pouquinho mais clara. Eu quero que você me acompanhe agora em Mateus 16, verso 24, para a gente dar uma olhada. Mateus 16, verso 24. Olha só o que Jesus vai dizer aqui em Mateus 26, verso 24. Começa aqui no então. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém que vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Vamos agora para Mateus 10, verso 38 e 39. Olha aqui, ó. Começa aqui. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus está falando aqui uma coisa muito séria. A cruz era um instrumento de morte. Tanto é que o próprio Jesus morreu na cruz. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que todo aquele que quer seguir a Jesus, ele tem que tomar a sua cruz. É como se dissesse assim, você tem que se sacrificar. Isso fica mais claro, porque nos dois textos diz o quê? Você tem que negar-se a si mesmo. Tá, me explica um pouquinho melhor, pastor. Eu não estou entendendo. Como é que eu vou negar a mim mesmo? O que Jesus está dizendo é que, a partir do momento em que Jesus me substitui, a vida de Jesus ela vem para mim e a minha vida, a partir do momento que Jesus morre no meu lugar, a minha vida ela vai para Jesus. É a substituição, lembram do que eu falei? A diferença é que Jesus ressurreto, a minha vida continua com Jesus, mas os meus pecados já foram pagos. A gente vai ver isso em 1 Pedro 1,18, que vai dizer o quê? Até um texto que está na lição da Escola Sabatina dessa semana. Então, olha só o que diz aqui em 1 Pedro 1,18. Eu vou colocar aqui para a gente ler. Aí, só colocando aqui. Vocês veem assim, gente, eu fazendo assim, porque eu estou sem óculos para não dar reflexo, então às vezes fica ruim. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Começa aqui no sabendo. Então, olha só o que diz aqui. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então, a linguagem que Pedro vai usar, e Paulo vai falar isso também em alguns momentos, é que quando eu aceito Jesus, Jesus me comprou com o sangue dele. Ele morreu no meu lugar e foi o preço que ele pagou. Então agora eu pertenço a Cristo. Eu pertenço a Cristo. Eu devo fazer as coisas que agradam a Cristo. Eu devo buscar o que Cristo gosta, não o que eu gosto. O que Cristo quer, não o que eu quero. O que Cristo faz, o que Cristo quer que eu faça e não o que eu quero fazer. Em Romanos, capítulo 14, verso 7, a gente vai ver isso aqui também. Então, olha só o que diz aqui em Romanos, capítulo 14, verso 7. Começa aqui, ó. Porque nenhum de vós vive... Opa, peraí, deixa eu botar aqui para vocês lerem, né? Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos,
somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo, olha só o que diz aqui, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então, o que nós temos aqui é o quê? Lembra que Jesus disse que ele veio morrer pelo pecador, ele veio morrer para buscar e salvar o perdido? E aqui Paulo está dizendo que essa mesma realidade, ela se aplica a nós porque agora nós pertencemos a Jesus. Mas você deve estar pensando assim, nossa, pastor, isso é complicado. Eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto, eu vou deixar de fazer as coisas que eu sinto, eu vou deixar de comer o que eu gosto, eu vou deixar de pensar no que eu gosto, vou deixar de ir onde eu gosto para fazer o que Jesus gosta. Sei lá, pastor, meio pesado isso. Como é que eu vou viver isso? Eu realmente concordo, mas tenha paciência. Eu concordo, é desafiador, é muito desafiador. A gente pode até pensar isso, mas eu quero que você pense da seguinte maneira. A melhor maneira que eu posso dar é a seguinte. Imagina que você está na rua, de repente indo para o seu trabalho, ou dentro do ônibus, e aparece alguém para você, te aborda no meio da rua e fala assim, oi, tudo bem? Eu quero abrir a sua barriga com uma faca e mexer lá dentro. O que você faria? Eu não sei você, se alguém chegasse para mim, me abordasse no meio da rua e falasse que quer abrir a minha barriga com uma faca e mexer lá dentro, quer cortar a minha barriga e mexer lá dentro, eu ia sair correndo. Eu acredito que você também, né? Fala, nossa, o cara é um doido, o cara é um maluco. Mas e se eu falasse para você que tem gente, olha só, presta atenção, tem gente que não só aceita mexer na barriga, cortar a barriga e mexer lá dentro, abrir a barriga lá com uma faca e mexer lá dentro, como tem gente que paga para fazer isso. Eu mesmo já paguei para abrir minha barriga e mexer lá dentro. De quem que você está falando? Estou falando dos médicos. Ah, pastor, aí você está falando outra coisa, né? Por quê? Porque aí o médico ele vai abrir minha barriga e mexer lá dentro para me ajudar, para me salvar se eu tiver alguma doença. Exatamente. Esse é o mesmo ponto. Da mesma forma que não faz sentido nenhum você falar, não, vou deixar alguém abrir minha barriga e mexer lá dentro por 2 horas. Mas se essa pessoa, se for um médico fazendo isso para te salvar, você não só vai aceitar, como talvez você até pague caro para que faça isso. É a mesma coisa que eu trago para você com Jesus. Jesus ele não veio para que a sua vida continue do mesmo jeito. Ele morreu por você. Ele já deu ali, ele já deixou muito clara as suas intenções, porque a Bíblia diz que Jesus veio quando nós ainda éramos pecadores e deu a vida por nós, morreu por nós. Jesus ele veio para transformar. E o que Jesus faz, o que ele quer mexer na sua vida, ele quer que você seja senhor. Não é que eu, o pastor, vou ser o seu senhor e vou dizer o que você tem que fazer. Não é qualquer pessoa, é Jesus. É quem quer te salvar. Jesus não quer só te salvar da consequência do pecado, ele quer te salvar também da escravidão do pecado, ele quer mudar a sua vida para melhor, ele quer transformar a sua vida. E não adianta nada, eu posso chegar, imagine você agora que eu vou lá como salva-vidas, e eu vou, mergulho na água, tiro a pessoa que está se afogando da água e falo, ok, agora ela não está mais se afogando, e eu solto ela e deixo ela lá e vou embora. Faz algum sentido isso? Assim como não faz sentido alguém aceitar Jesus e não entregar a vida para ele. Jesus, a salvação, ela vem para mudar a nossa vida. Jesus, ele veio, ele morreu no nosso lugar, ele pagou o preço do nosso pecado, mas quando ele pagou esse preço, ele comprou a gente com o sangue dele. E a partir de agora, nós somos feitura dele, nós somos propriedade de Jesus. Eu tenho um apelo aqui para você. Meu apelo é, entenda, Jesus ele não veio aqui para te dar tapinha nas costas. Jesus, ele te aceita para você se achegar a ele, para receber salvação do jeito que você está. Mas Jesus não veio aqui para olhar para você e falar, nossa, fera você, hein? Continua desse jeitinho. É impossível você ter um encontro com Cristo e não ser transformado. Jesus sim veio buscar e salvar o perdido. Mas ele veio transformar esse perdido. E para que a gente possa aceitar essa salvação e desfrutar essa salvação, a gente também precisa entender que Jesus se torna o nosso Senhor. Por isso eu tenho um apelo para você. Aceite o Filho para não perecer nos seus pecados, como o próprio Jesus disse. Isso não sou eu que estou falando. Isso não é nem Paulo que está falando. Quem está falando isso é Jesus. Ele veio buscar e salvar do pecado.
veio nos lavar com o sangue dele para nos tirar, nos purificar do pecado, de toda injustiça. Não existe pecador que não possa ser salvo por Jesus, isso também vale para você. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar se você se entregar a ele. Jesus veio te buscar, mas ele quer também te chamar, falar, você me pertence, é o que Jesus quer falar para você. Não tenha medo, aceite esse Cristo, aceite Jesus, o que Jesus fez por você. Aceite essa substituição, essa troca, e eu tenho certeza, você será cada vez mais e mais feliz, porque ele faz isso para te salvar. Eu convido você agora para fechar os seus olhos, nós vamos ter uma palavra de oração e logo mais nós vamos encerrar. Oremos. Deus eterno, estamos aqui na tua presença, Senhor, e te rogamos agora que o Senhor esteja com cada pessoa que está ouvindo. Ajude, Senhor, para que todos aqui entendam, primeiro, que sim, existe pecado e nós precisamos da sua salvação. Mas, Senhor, que todos nós aceitemos a tua salvação, que nós aceitemos quem o Senhor é e o que o Senhor veio fazer por nós. Transforma-nos, Pai, não deixa a gente do mesmo jeito. Nós queremos andar como o Senhor andou, nós queremos viver como o Senhor quer, nós queremos negar a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz para sermos feitos novas criaturas, Senhor. Abençoe cada um dos que está ouvindo e que cada vida aqui venha ser vivida para dar glórias e engrandecer o teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, como vocês viram, a gente gravou um pouquinho diferente essa semana. Eu vou analisar direitinho como é que vai ser feito, mas, mais uma vez, fica aí meu feliz Dia das Mães, fica aí um abraço aí para você e continue aí assistindo, continue acompanhando, lembrando, todos os vídeos que a gente já pregou vão ficar também disponíveis no nosso canal do YouTube na igreja e você também pode participar. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Uma boa noite.